Ainda não está ligado, né? Tá? Ligou? Agora todo mundo escutando. Então, eu vou começar justificando, né? Que foi uma questão de DNA, data de nascimento antiga, que me tirou da jogada semana passada. Eu tive uma crise de labirintite, não pude vir fazer a palestra, que tinha sido escalada para 8 e 10 de março, por conta do Dia Internacional da Mulher, que é dia 8 de março. Então, a assessoria doutrinária pensou em fazer uma homenagem à grande mulher do espiritismo, Amélie Gabrielle Boudet, né, a esposa de Kardec. Mas a minha labirintite me tirou da jogada, o médico falou repouso absoluto, eu nunca tinha tido isso na vida, não recomendo a ninguém, mas a gente tem que enfrentar, né? Tomar remédio, repouso e aí volta, graças a Deus, depois de uns 4, 5 dias você volta a se sentir equilibrada novamente, porque a gente fica completamente desequilibrada. E então, graças ao apoio do Sérgio, né, ele trocou comigo o tema, então está um pouco descasado. A palestra de domingo foi feita pelo Sérgio e a de terça comigo. Domingo passado eu vim fazer a palestra com labirintite, sem saber que eu estava com labirintite. E estava meio assim, parece que fora de órbita, né? Mas daí, depois do diagnóstico, eu não podia mais abusar, digamos assim, dirigir e expor, né, a riscos, digamos assim, desnecessários. Então, eu peço desculpas, né? E hoje nós, então, vamos retroceder. Como o comércio, ele faz a Semana da Mulher, o Mês da Mulher e assim vai, nós vamos aproveitar, estender um pouco esse Dia da Mulher, do dia 8 de março, até hoje, 17 de março, e vamos fazer uma homenagem, através deste tema de Amélie, a todas as mulheres aqui presentes. Então, considerem-se homenageadas. Vou começar também falando um aviso, né, porque o nosso Centro Espírita, ele tem cursos, né, para se estudar a doutrina. O comecinho chama Programa Básico da Doutrina Espírita, a sigla PBDE. Ele inicia todos os anos em comecinho de março e vai até final de novembro. Ele consiste ou quintas-feiras à noite, às 20 horas, com duração de no máximo 2 horas, ou sextas à tarde, às 14 horas, no máximo até às 16 também. Convidamos quem quiser começar esse estudo, né, ou recomeçar alguma coisa que já começou sozinho, basicamente sobre o Livro dos Espíritos, complementando com algumas outras obras, e é bastante interessante, porque existe essa troca, quando é em grupo, né, a gente enriquece mais o conhecimento, né? E também aqui no CELI, nós temos o Clube de Leitura Espírita, que é um pessoal que fez o PBDE, depois, na época que teve o Estudando Allan Kardec, se dedicou a esse estudo. E aí, quando parou, por falta de voluntários, aquele Estudando Allan Kardec, ficaram meio perdidos e iniciaram esse Clube de Leitura Espírita, que consiste... Aliás, eu estou participando dele também já faz 2 anos. Eles iniciaram há 3 anos. São escolhidas obras ou doutrinárias ou romanceadas sobre a doutrina espírita, e a gente estuda o livro em casa, sozinho, metade do livro, faz um encontro online, onde a gente discute, acrescenta, completa, e aí depois, mais 15 dias, um encontro presencial aqui no CELI, sempre aos domingos, das 17 às 19 horas. Foi aberta inscrição agora, porque assim tem um máximo de pessoas, porque aquela coisa, grupo é muito bom para a gente estudar, mas tem um número que fica razoável, muito mais acaba fazendo confusão, a gente acaba não conseguindo fazer esse trabalho da maneira organizada que ele tem que ser. Então, foi aberta 2 vagas, uma foi preenchida, a outra não. Se alguém tiver interesse, entra lá no site do CELI e faz a sua inscrição.
É muito enriquecedor. Agora, em março, nós estamos lendo Narrações do Infinito, do Camille Flammarion, que é um livro bastante denso de conceitos de astronomia, de física e tal, mas a gente está indo com calma e está conseguindo entender. Então, os 2 avisinhos dados, agora eu vou começar, como de praxe, com a nossa prece inicial. Vou pedir que todos sentem confortavelmente nas suas cadeiras, que façam uma respiração profunda. E assim, com a mente já leve, desligada do plano material, podemos agradecer à equipe espiritual do CELI que preparou esse ambiente para nos receber, com carinho, preenchendo com energias positivas, que vão nos auxiliar a sairmos renovados e fortalecidos desse encontro. Também agradecemos aos nossos mentores, aos mentores da casa, por nos proporcionar momentos ao qual dedicamos ao estudo, ao aprofundamento da doutrina, para que possamos colocar em prática nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Que assim seja. E aí vamos começar realmente com o tema Amélie Gabrielle Boudet e sua contribuição para o Espiritismo. Toda essa nossa conversa se baseia num livro escrito por um escritor espírita, Adriano Calzone, que intitulou Madame Kardec, a história que o tempo quase apagou. É interessante que não é a primeira vez que eu falo sobre esse tema. Alguns aqui já até ouviram essa palestra, ela se repete periodicamente, mas sempre alguém no final da palestra vem e chega no canto e diz, olha, foi muito interessante, eu sou espírita há algum tempo, já estudei, nunca tinha ouvido falar de Madame Kardec, da importância que ela teve para a doutrina. Então, assim, é bacana a gente ver que essa obra conseguiu realmente homenagear essa pessoa que foi extremamente importante para contribuir que a nossa doutrina chegasse até os dias de hoje como ela chegou. E no prefácio desse livro, Adriano Calzone conseguiu, através da médium Sandra Carneiro, um prefácio feito por Berthe Froppo, que foi amiga de Amélie, que nós vamos falar dela no final da palestra. E aí, Berthe fala que pelas páginas deste livro, de leitura agradável e leve, apresenta-se a verdadeira Madame Kardec, com toda a sua força e individualidade. Uma mulher que não permitiu que as vozes da cultura e da sociedade da época abafassem sua essência, fortalecendo-se em suas convicções doutrinárias, para levar avante os ensinos dos espíritos. E tem uma outra frase que eu não coloquei aí na tela, mas eu vou ler para você, porque resume, para vocês, porque resume o objetivo da nossa doutrina. É imprescindível que a doutrina libertadora que os espíritos nos legaram pelas mãos dos Kardec, aqui ela já reconhece a participação de Amélie, prossiga firme e inabalável em sua missão de despertar consciências
enfraquecendo o materialismo e aproximando o homem de Deus. Então, um resumo assim bastante feliz, eu diria, do objetivo dessa nossa doutrina. Bom, para começar a falar de Madame Kardec, nós temos que começar a falar desde o nascimento dela, a sua história. Ela nasceu perto de Paris, num momento bastante conturbado, que foi a Revolução Francesa, que eu tenho certeza que todos aqui estudaram no colégio de História, que é uma revolução muito dura, onde os nobres tinham tudo, eram ricos, passavam só pelos prazeres, né? E o povo trabalhando para sustentar eles dentro dos castelos. Isso causou uma revolta e o povo começou com uma bandeira lutando por liberdade, igualdade e fraternidade. Essa fraternidade foi um pouco difícil porque eles guilhotinavam, eles mataram vários nobres. Então, assim, foi uma revolução bastante sangrenta. No meio disso, se vocês viram o ano, né? Em 22 de novembro de 1795, em Thiers, na França, nasce Amélie Gabrielle Boudet, com um pai que era um tabelião público, né, um servidor público do Estado, e a mãe que vinha de uma família de artistas. Ela tinha a Amélie tinha uma avó que era de família de artistas. Por influência da avó e da mãe, a Amélie foi apresentada ao mundo das artes. Isso despertou nela essa paixão pelas artes. E ela foi apresentada à pintura, à música, ao artesanato, à escultura, à dança, ao teatro, à literatura francesa em todas as suas formas, com romance, contos, prosa, crônicas, enfim, todo tipo de literatura e também literatura de outros países. E esse prazer pela leitura, esse gosto por aprender, despertou nela também o gosto por ensinar, né? E ela conheceu o método Pestalozzi, que considerava a observação e a intuição a base para a instrução. Depois do final da Revolução Francesa, um pouco mais, o pai de Amélie, Julian, ele precisou se mudar por motivos de trabalho, como ele era um funcionário público, né, para Château de Loire, em 1806. Amélie, então, fazendo as continhas, tinha 11 anos. E, nessa época, era comum, na época, o papel das mães educadoras. As mães educavam as filhas para elas serem boas donas de casa, boas esposas, boas mães. Só que a mãe de Amélie, Julie, ela investiu em transmitir conhecimentos para Amélie, né? Foi por uma outra vertente. E por que era a época se fazia isso? Porque as pessoas estavam baseadas num grande filósofo da época, Jean-Jacques Rousseau, que ele defendia que as mulheres, as meninas, aliás, elas podiam ser educadas, mas não necessariamente instruídas. Elas tinham que ser treinadas, digamos, para serem úteis para os maridos. Úteis como boas esposas, boas mães, boas donas de casa, ter noções de economia, ter noções de higiene, noções de sacrifício, de renúncia, de paciência, enfim. Era o que se pregava na época, né? Graças a Deus,
mudou, né? A Amélie, com 15 anos, queria continuar os estudos e Château de Loire não tinha mais a continuação para os estudos dela. Então, a família decidiu colocá-la num internato para meninas em Paris. E ela foi estudar, também desenvolvendo a parte da artista, com desenhos, gravuras, pintura, música clássica, né? E também, nessa época, nos colégios, se ensinavam noções de cozinha, de bordado, de puericultura, uma série de coisas. E, fazendo um paralelo, agora não se faz, mas na minha época, no colégio, no ginásio, isso há 60 anos atrás, a gente tinha aula de educação para o lar, que a gente tinha que aprender a costurar, a bordar, a fazer tricô, tinha um caderno de receitas para cozinhar no colégio, e era um colégio estadual. Para você ver, nos particulares também tinha. Aqui em Curitiba tinha, eles chamavam o caça-marido, né, que era ali na Bento Viana, que era onde as meninas se preparavam para ser boas donas de casa, né? Então, você veja que uma coisa que aconteceu lá em 1800 e pouco, se repetiu por muito tempo esse modelo, né? Que as mulheres precisavam ser educadas para esse tipo de atividade. Enfim, mas a Amélie, já estava esquecendo, descobriu a diferença do que se ensinava na escola com o que ela aprendeu com a avó materna e com a mãe, da liberdade, da criação nas artes. Porque as disciplinas de artes eram extremamente rígidas, onde predominava a imitação. Então, um artista, para começar a fazer um desenho, eu não vou lembrar exatamente a ordem, mas tinha que começar pelo olho, daí para a orelha, para o nariz, para a boca, depois ele fazia o contorno. Então, era muito rígido. E ela já percebeu esse contraste. Quando ela terminou essa base do ensino, o governo resolveu investir em formação de tirar o ensino fundamental das crianças do clero e colocar um ensino laico. Então, precisava formar professores. E a Amélie se forma na primeira escola normal de Paris, com 19 anos, se formando institutora, que era o nome da época, né? Depois que ela se formou no normal, ela ou todas as meninas da época poderiam fazer 3 escolhas. Ou se casavam, ou faziam votos religiosos, ou iam trabalhar. E a Amélie escolheu a terceira opção, bastante avançada para a época, né? Porque a maioria ali ficava na primeira ou na segunda. E aí a família percebeu que, para apoiar a Amélie, agora era importante se transferir para Paris. Porque, veja, uma mulher naquela época, sozinha, trabalhando em Paris, ia ser um escândalo. Então, os pais se mudaram para Paris para apoiar essa decisão de Amélie. Aí vem uma reflexão sobre quanto a espiritualidade trabalha para preparar todo o contexto em que o espírito vai nascer, o que ele vai precisar de apoio para que ele possa cumprir a missão que foi determinada. Ele tinha uma missão. E eles se mudam para Paris e ela começa a ensinar com o método pestalozziano, porque ela tinha simpatizado com esse método. E Pestalozzi é um educador que ele
a base da educação é o amor, então ele quer desenvolver o potencial do aluno, ele quer conhecer as diferenças. Eu não vou ensinar igual para todo mundo. Cada um tem a sua maneira de desenvolver o seu potencial. De 1825 a 1828, Amélie escreveu 3 livros. O primeiro chamava-se Contos Primaveris e era inspirado em Balzac. Depois ela escreveu outros 2 sobre noções de desenho. E eram livros tão bons que foram recomendados pelo ministro da Educação da França na época. Tinha um outro nome, mas é equivalente a esse cargo. Então, seja, para ser utilizados nas escolas para que outras crianças e outras professoras utilizassem esse livro. Ou seja, uma obra de qualidade. Paralelamente a isso, em 1804, em outubro de 1804, nasce em Lyon Hippolyte Léon Denisard Rivail. E aqui eu vou dar um spoiler para vocês. Lá no Clube de Leitura nós estamos lendo Camille Flammarion, Narrações do Infinito. Não. Eu estou lendo tanto livro, gente, que eu já estou fazendo confusão. Esse é o livro que eu estou lendo no EDM. Chama Kardec, uma dádiva de Deus à humanidade. Esse livro aqui tem um capítulo no qual Leon Denis dedica uma homenagem a Kardec. E ele fala que ele tem uma honra, e é isso que eu achei interessante, foi ontem à noite que nós lemos isso, a honra de estar dentro do nome de Kardec, Leon Denis. Lógico, não é com Z, com S, mas é uma coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida, né? Enfim, fazendo essa parte, Kardec também escreveu vários livros, mais de 30 livros, livros que também foram indicados pelo ministro da Educação da França na época para que fossem utilizados nas escolas. Em 1826, ele já abre o Instituto Rivail, uma escola para adolescentes, né? E em 1830, por aí, no livro não tem esse dado, eles não conseguiram chegar a uma conclusão de como Kardec conheceu Amélie. Se fazem suposições que eles podem ter se encontrado nos saraios artísticos da época, porque era comum se reunirem, né, os jovens e escutarem um recital de piano, de harpa, de não sei, uma música clássica, ou alguém ler uma obra em voz alta e todo mundo escutar. Então, pode ser um desses sarais artísticos que eles se encontraram, né? Ou eles terem sido apresentados por amigos em comum, porque ambos eram professores, né? Fica essa dúvida no ar. E em 1831, Kardec pede Amélie em casamento através de carta, que ele fez uma carta muito delicada para o pai de Amélie, que por sua vez responde para a mãe de Kardec, né? E aí Kardec faz uma cartinha linda para Amélie, que eu também vou ter que ler um pedacinho aqui. Ele chamava a Amélie Gabrielle de Minha Doce Gabi. E aí ele começa. Minha mãe recebeu, nesse instante, a resposta do Senhor vosso Pai sobre a solicitação que dirigi a ele. Apresso-me a tirar proveito da permissão que ele gentilmente me concedeu para expressar diretamente toda a alegria que o seu consentimento me causou e o quanto estou feliz que a sua determinação pessoal respondeu às minhas expectativas. E aí ele continua a cartinha. Veja que
que sentimento puro, que amor, né? Eu me emociono cada vez que eu falo da história do Kardec e da Amélie. Um encontro de almas, pode-se dizer. Em 1832, eles se casam, em 9 de fevereiro. Se bem que já vi outra obra que fala que é outro dia, 6 de fevereiro. Enfim, não, no livro de Adriano está 9. E eles tinham muitas coisas em comuns. Eles eram professores, eram poliglotas, eram escritores e autores reconhecidos, né, pelo Ministério da Educação. Eles tinham apreço pelo método do Pestalozzi, eles gostavam dos mesmos artistas da época, e eles também tinham famílias que tinham sido parentes guilhotinados na Revolução Francesa, vinham de famílias católicas, porém eles tinham a mente aberta a outras ideias, né? E uma coisa interessante na época é que quando eles se casaram, a Amélie tinha 9 anos mais que ele. Ela se casou com 36 anos e ele tinha 27. Para a época, uma coisa bastante diferente. O currículo de Amélie, a gente já falou aqui que ela estudou um monte, né? Ela era pedagoga, linguista, distinta gramática, poetisa, escritora e autora, institutora de letras e belas artes, artista plástica, desenhista, aquarelista, gravurista, miniaturista e pintora autodidata. Então, uma pessoa que se preparou muito bem para o que ela tinha que exercer. Mas nem tudo foram flores para o casal Kardec. Nessa década de 1834 a 1844, tiveram que fechar o Instituto Rivaio, abriram um outro ensino chamado Lycée Polématique, de ensino médio. Ainda ele precisou se empregar em 3 casas comerciais como contador para poder garantir uma renda para o casal. Em 1837, a Amélie pediu dinheiro emprestado a Kardec para o seu irmão, que estava passando dificuldades. E em 1844, o casal foi despejado do apartamento por falta de pagamento. Você veja que enfrentaram dificuldades, mas venceram todas. Em 1848, uma nova revolução, o presidente Napoleão Bonaparte. Depois ele faz um golpe de Estado em 1952 e se torna imperador. E aí uma das atitudes dele foi acabar com o ensino laico e devolver o ensino ao clero. E aí o que acontece? 800 institutores foram postos na rua do dia para a noite. E, lógico, que afetou o casal Kardec, né? Porém, como eu digo sempre, a espiritualidade está sempre cuidando, e quando a gente está executando aquilo que a gente tem que fazer, parece que as coisas conspiram a favor. Nessa época, o pai de Amélie falece e ela recebe uma herança que permite uma tranquilidade financeira para o casal. Em 1854, começam as notícias das mesas girantes, né? Não, porque isso aqui... E, claro, quem é que teve a maior curiosidade foi a Amélie, né? E ela disse, Kardec, tá acontecendo alguma coisa aqui. Eu já recebi um WhatsApp aqui, que agora só se fala dessas mesas girantes, nós vamos ter que ver e tal. E ele reticente. Não, Amélie, pare, uma mesa que vai falar? Não tem cérebro, não vou num lugar desse de jeito nenhum. Só que o tempo corre, em 1855, Kardec acaba por um amigo sendo convencido e vai na casa da senhora Pleine Mazon e assiste o fenômeno. E percebe que ele poderia extrair alguma coisa daquele fato, né? E aí ele começa a fazer o trabalho dele,
investigando, né, questionando os espíritos e perguntando e anotando as respostas. E em 1857, publica o Livro dos Espíritos, né? E esse livro, ele teve, para publicar, os custos foram bancados por Amélie. Olha aí já o papel dela importante no apoio à doutrina espírita. Nessa época, Kardec passou a adotar o apelido de Allan Kardec, né? E também se criou o Círculo Parisiense de Estudos Espíritas, que acontecia na casa dos Kardecs às terças-feiras à noite e eram sessões de evocação, que era como se comunicava com os espíritos na época. Se evocava e o espírito comparecia. Hoje já não é mais assim. Em 1858, se abre a primeira Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que tinha sua sede no Palais Royal, em Paris, e o presidente espiritual era o espírito de São Luís. Mas quem decorou a sede foi Amélie, procurando obras de escultura e desenhos de origem mediúnica. Não sei se vocês já assistiram alguma sessão de pintura mediúnica. Eu tive a oportunidade de ir numa sessão num centro espírita aqui em Curitiba, mas que veio um médium de outro estado. E aí ele incorpora e pega aquelas tintas e vai jogando e faz um borrão e aquilo de ponta cabeça vem vindo, você parece que aquilo não vai sair nada e de repente está ali uma obra de Monet, sabe? Assinado e tal. Então é uma coisa bastante, assim, impacta bastante, né? Você vê pintura mediúnica. E o estilo, eu não entendo muito de artes, vou te falar, mas assim, a gente reconhece um Di Cavalcanti, por exemplo, o estilo do pintor, né? Então, o Monet tem os traços, e é o traço do pintor que assina. Bom, em 1859, Kardec já estava com 55 anos, já perdeu os 3 empregos porque descobriram que ele era espírita e que não se aceitava na época, né? E inicia-se a década de 1860, ele escrevendo outras obras, porque vocês sabem, né, que ele escreveu o Evangelho, o Livro dos Médiuns, né, o Céu e o Inferno, a Gênese, enfim. E Amélie estava ao lado dele, auxiliando na revisão, compilação e transcrição dos originais dos livros. Porque, é claro, se ele interrogava os espíritos, ele fazia as anotações das respostas. E para ele publicar, vocês sabem disso, que ele usava o critério de fazer a mesma pergunta para vários médiuns, através de vários espíritos, e responder a mesma coisa. Se ele tinha essa confirmação, é que publicava. Então, assim, ele tinha várias anotações para que fossem revisadas, compiladas, e a Amélie estava lá ao lado dele. Nessa década também, ela substituía Kardec em alguns eventos que Kardec não podia ir, representando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ela também respondia todas as correspondências que eram endereçadas à sociedade. Então, ela teve uma atuação muito importante de auxílio a Kardec e na compilação da nossa doutrina espírita. Ela não foi só a pessoa, que eu sempre digo, que lavava a cueca e servia cafezinho para o Kardec enquanto ele estava lá escrevendo o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Não, ela estava lá ao lado, trabalhando junto, fazendo a sua parte. E isso precisa ser reconhecido, né? Nessa década, eles também receberam uma doação poupuda de uma pessoa amiga do Espiritismo, de 10 mil francos, e
conseguiram pagar 6 anos de aluguel da Sociedade Parisiense, uniram as atividades da Revista Espírita e da Livraria Espírita no mesmo local e já sonhavam, compraram um terreno, sonhavam em juntar tudo isso na residência do casal na Ville de Seguir. Em 1869, a estimativa é que já se contava com 7 milhões de espiritistas pelo mundo. E a Revista Espírita, eu coloquei aqui a de 1858, porque ela é encadernada em volume, não sei quem já viu, a Revista Espírita ela consta com livros do ano, todos os exemplares, de janeiro a dezembro, eles encadernam por ano, né? Mas ela foi até 1869. E aí, em 31 de março de 1869, véspera da mudança do casal para a Vila de Seguir, que era o sonho, que seria a residência deles, a sede da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e também da livraria e da Revista Espírita, Kardec estava agitado, empacotando as coisas, aquela coisa de mudança que tira a gente do normal. E ele, a Amélie, nessa hora, percebeu que estava faltando alguma coisa, eu até brinco, talvez uma fita adesiva para fechar alguma caixa, e aí saiu para comprar e ele teve um AVC e faleceu ali, na residência antiga do casal. A primeira pessoa que viu, que foi chamada pelos empregados, foi Alexandre Delane, que é o pai de Gabriel Delane, que a gente ouve falar que teve um papel importante na nossa doutrina. E ele pega, coloca um colchão na sala, pega o corpo de Kardec, coloca em cima daquele colchão e cobre com um lençol. A Amélie, quando chega e vê aquela cena, o livro tem uma frase que eu acho assim, bastante impactante. Ela recuou como uma estátua explodida e olhar vago. Assim, é uma emoção, porque pensa um companheiro de vida, né? 37 anos juntos. É um momento impactante, né? Ela sofreu muito. Não conseguiu participar da cerimônia fúnebre de Kardec, né? Estava realmente bastante triste, porém se refez e em seguida já contratou um artista renomado para fazer o busto de Kardec, que está no túmulo dele, no cemitério Père Lachaise, né? Que fica em Paris e eu já tive a honra de estar lá e é realmente assim, todos os dias ele está com essas flores assim, não tem um dia que as pessoas não renovem essas flores. E lá em cima, né, está aquela frase que resume a nossa doutrina, né? Nascer, morrer e renascer e progredir sempre, tal é a lei, né? Então, está a homenagem a Kardec. E como ela se refez, ela já começou a tomar as medidas que estavam combinadas pelo casal. Se mudou para a Vila de Seguir, que era o objetivo, juntando todas as instituições, a sociedade, a livraria e a revista espírita, né? E assumiu a sociedade com uma mão forte, uma mão que sabia o que tinha que fazer. E aí ela estava amparada na viuvez por uma herança do pai, que ela administrou muito bem, ainda tinha recursos, pela herança de Kardec, pela herança do tio de Kardec, pelas renda das obras espíritas que eram vendidas, também pela imóveis, renda de imóveis que ela tinha. E olha como uma coisa, eu tive conhecimento em 2017, quando eu li esse livro,
Constituição Transitória do Espiritismo, que foi publicada na Revista Espírita de dezembro de 1868. E ele faleceu em março de 69. Então, assim, a espiritualidade também já colocou na cabeça de Kardec, ó, você tem que fazer uma constituição transitória, porque você não é eterno, como é que vai continuar o espiritismo e tal. E ele publica essa constituição transitória, a qual diz que o espiritismo, na falta de Kardec, não vai continuar na mão de uma única pessoa. Vai ter que ter uma comissão de 7 pessoas para que as decisões sejam tomadas sem aquele arbítrio de uma pessoa só, né? Então, ela já em 16 de abril de 1869, ou seja, 15 dias depois do falecimento de Kardec, ela já convoca, né, a sociedade com a pauta de eleger os 7 membros e descentralizar todas as atividades que Kardec centralizou nos últimos tempos, porque ele centralizou muito e por conta disso, é claro que não foi à toa o AVC, né? Porque muito estresse, muita coisa para fazer, acaba que terminou na morte dele prematura. E também organizar a distribuição das obras de Kardec, os recursos da venda, né? E divulgar cada vez mais aquelas obras para que todo mundo tomasse conhecimento. Aproveitaram para decidir que a Revista Espírita também só poderia publicar assuntos relacionados à doutrina espírita. Foi decidido pela comissão. Em julho de 1869, ela criou uma sociedade anônima com o nome Sociedade da Caixa Geral e Central do Espiritismo, para que pudesse centralizar os recursos e gerir da melhor forma, né? E como é que uma idosa de 74 anos tinha tanto expertise para poder gerir tudo isso, né? E aí foi por conta dela precisar administrar a herança do pai, ela foi desenvolvendo. Sabe aquela coisa assim, quando você tem alguma coisa, qual que é a melhor aplicação? Aonde que eu posso fazer isso? Você vai fuçando, vai aprendendo, e ela tinha essa expertise quando precisou. Mas é lógico que tinham muitos membros dissidentes que acharam que ela estava querendo colocar uma conotação mais comercial à sociedade espírita do que era o objetivo da sociedade. Mas, na realidade, o objetivo de Amélie era deixar blindado a sociedade para que não se cometesse nenhum golpe, né? E como é que ela poderia garantir isso? Passando a chave nos recursos humanos, que é muito fácil, né, nos recursos financeiros. Porque quando se tem dinheiro, né, você acaba se perdendo por alguma coisa, né, misturando as coisas. E defendeu muito essa comissão, que as decisões eram tomadas em conjunto, que as coisas eram discutidas, ou seja, tudo de comum acordo, né? Cumprindo a Constituição Transitória do Espiritismo. E ela comparecia sempre à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas nas festas de 1º de novembro, que era o Dia dos Mortos, que era uma comemoração especial da sociedade. E é lógico que a Amélie foi uma mulher revolucionária para a época, né? No século XIX, ela enfrentou homens com machismo multiplicado a 1000, né? Então, eles não respeitavam a sua fala, a sua presença, uma série de coisas. Uma outra coisa que eu achei interessante também é que Kardec,
um ano antes de falecer, em 1868, além da Constituição Transitória, ele pediu esse brevet de livrarie, que é como se fossem os direitos autorais das obras espíritas, para que ela pudesse. Quem recebeu isso foi a Amélie, ele já estava falecido quando saiu, para que ela pudesse gerir todos os recursos da venda das obras de Kardec. Mas é lógico que continuava aquele jogo de interesses, né? Entre os livres pensadores, sincretistas, e uma mulher artista, né? Que defendia tudo com leveza, mas era firme nas suas afirmações, né? E aí aparece a figura de Lei-Marie. Quem já estudou Espiritismo já ouviu falar. Eu, para mim, também, com esse livro, é que caiu a máscara de Lei-Marie. Até achei que ela era uma pessoa diferente do que era. A França entrou em outra revolução chamada Comuna de Paris e ele perdeu a casa e o emprego. E aí Madame Kardec ficou penalizada. Era amigo de Kardec, né? Estava sempre junto e tal. Falou, não, Lei-Marie, vem aqui, você vai morar numa casa nossa, eu não vou alugar, você não paga aluguel, fica aqui com a tua família e venha trabalhar como chefe e diretor da Revista Espírita e gerente da Livraria Espírita. E aí eu lembro sempre da frase, até tu, Brutus, né? Quando o César, o filho adotivo dele, acabou matando. Mas, enfim. E ele depois vai aprontar para Amélie. Nesse ano dessa revolução, interrompe-se todas as atividades da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Em 1873, Amélie altera o nome daquela sociedade anônima, do Caixa, lá do Espiritismo, para a Sociedade para a Continuação das Obras Espíritas de Allan Kardec, para deixar claro que o objetivo dessa sociedade era difundir a doutrina e popularizar o acesso àquelas obras, ou seja, permitir que pessoas com poucos recursos pudessem adquirir os livros de Kardec. Mas Lei-Marie, com aquelas ideias mirabolantes, achou que tinha que puxar um fato que vendesse, que trouxesse pessoas para se interessar pela revista espírita e pegou a fotografia dos espíritos que estava acontecendo na época. Kardec falou que a fenomenologia espírita só foi importante lá nos anos de 1850, quando as mesas girantes chamaram atenção para os espíritos, que depois o foco seria a doutrina, o estudo. Mas Lei-Marie achava que tinha que ressuscitar isso, porque as pessoas se interessam por... você viu? Vai sair uma fotografia de uma pessoa que já faleceu e tal, aquilo já revolucionou a coisa. Opa! Continua aqui. E ele defende um amigo dele, chamado Bouguer, que diz que o fotógrafo era médium, né? E ele traria a comprovação das fotografias. E o que acontece? Muitas pessoas não reconheceram os familiares que ele dizia que estaria na foto. Mas, para se preservar disso, o Bouguer soltou um panfleto dizendo assim que ele não garantia a semelhança física entre os fotografados com os familiares que eles estavam esperando. E ele dizia que não era médium, que ele era só sensitivo, né? Enfim, era uma coisa meio nebulosa. Aí a Amélie resolveu experimentar. Disse, bom, se está dando confusão, eu vou lá, eu quero tirar uma foto com Kardec. Aí foi lá, tirou a foto, olhou, depois da revelação, e disse, não é Kardec. Não reconheço isso aqui. Aí ficou aquela coisa e tal, e Lei-Marie, não, mas olha, vá lá, dê uma outra chance. 4 meses depois ela volta no estúdio, e aí o técnico Bouguer está
adoentado, é o técnico que atende ela, e vem a foto muito desfocada de Allan Kardec, com uma mensagem escrita por Kardec, defendendo o Lemarie e o Bouguer. E ela acredita e faz, inclusive, um depoimento por escrito na Revista Espírita sobre que a foto era verdadeira. Mas outras pessoas denunciam Bouguer e gera uma investigação da polícia, que vai no estúdio e descobre a fraude. Existia 240 cabeças de fantoche envolvidas em gaze para dar aquele aspecto de espírito para as fotografias que eles faziam. Aí já vira uma confusão, né? Eles vão para um julgamento no tribunal de Paris e, nesse julgamento, a Amélie dá o seu depoimento defendendo o Bouguer, mas ela é meio que ridicularizada e coloca um Kardec no meio do julgamento também, falando mal de Kardec, da doutrina, e foi uma coisa que expôs muito, né, a doutrina espírita na época. E eles são condenados à prisão. Bouguer faz um recurso para uma Câmara Superior, e aí, quando ele está em liberdade, ele foge para a Bélgica e nunca mais retorna para Paris e não é preso. Lemarie, ao contrário, fica preso um ano e, nesse tempo, ele começa a estudar outras doutrinas esotéricas, né? E achando que isso tem a ver com o espiritismo e tal. E usa justamente um argumento de Allan Kardec para defender essa ideia dele, para misturar o espiritismo com outras coisas. Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Isso válido até hoje. Se alguém comprovar alguma coisa de tudo que foi escrito por Kardec que não está de acordo com o conhecimento científico atual, isso vai ter que ser revisto. Mas para a época não, porque daí Lemarie saiu em 1877 e fundou a Sociedade Teosófica Espírita, para depois descobrir que a teosofia não acreditava na comunicação dos espíritos e nem em reencarnação. Aí a coisa teve que fechar, não funcionava, porque é o princípio básico, né, da doutrina espírita, a comunicação dos espíritos e a reencarnação. E a Amélie continuou defendendo que a gente voltasse a estudar a doutrina pura, que as obras de Kardec e tal. Mas ela não era respeitada. E aí surge a figura de Berthe Fropo, que era mais jovem, né? E ela começou a frequentar a casa de Amélie, e lá eles faziam evocações, e disse que era Kardec que vinha nas reuniões falar suas mensagens e orientar o que deveria ser feito. E estabeleceu uma estratégia para defender o espiritismo puro, né, aquela doutrina revelada por Kardec. E aí veio uma mensagem nessas evocações de Allan Kardec, que se deveria fechar a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e fundar uma outra sociedade para defender o espiritismo, e que Berthe deveria ser presidente. Aí ficou meio esquisito, porque até a Amélie Gabrielle Boudet ficou meio com o pé atrás. Poxa, você me faz uma mensagem que a gente precisa fazer e você tem que ser presidente. Aí veio essa mensagem em outra reunião com o Delane, e eles conversaram, convidaram a Amélie para ser presidente, ela não aceitou, e aí foi fundada a União Espírita Francesa, em 24 de dezembro de 82, com o Gabriel Delane na presidência e a Berthe Fropo na vice-presidência. Em 1883, a Amélie tem
mal súbito, quando está indo deitar, e bate a cabeça numa quina de mármore da cama. E ainda Berti chamou médicos, foram tentar atender, mas ela não resistiu e faleceu. E ela foi enterrada com honras e pompas, como se diz, era um cortejo de vários carros seguindo para o enterro dela no cemitério Père Lachaise também. Gabrielle Delany faz um discurso muito tocante para homenagear a Amélie no funeral. Senhoras e senhores, irmãos e irmãs em crença, no último domingo morreu a mulher superior que foi a companheira devotada daquele homem, cujo nome na história aparece ao lado do grande missionário da humanidade. Madame Allan Kardec foi verdadeiramente a mulher forte seguindo o Evangelho. Tornou-se a companheira do grande divulgador do Espiritismo. Ela adotou suas ideias. Ela empregou todas as suas energias no estudo dos princípios novos. Allan Kardec foi inspirado por sua inteligência e não apenas para fazer suas obras. Ele se aproveitou dos seus conselhos fornecidos pela correção do julgamento de sua companheira. Depois da morte de Kardec, ela seguiu com um olhar atento sobre os interesses da nossa amada doutrina. Seu coração e sua alma tinham o ideal de pertencer integralmente ao Espiritismo. Ela teve a satisfação suprema de morrer no conhecimento de que a obra tão cara ao seu marido não pereceu. Ela participou com felicidade do renascimento do movimento espírita na França e no exterior, que é a fundação daquela nova sociedade espírita em Paris. Bem na época que Amélie faleceu, surge no Brasil o Reformador, né? Que era um jornal espírita, e já no ano seguinte ele já comunica a fundação da Federação Brasileira de Espiritismo. Amélie Gabrielle Boudet, então, foi uma mulher de verdade que foi reverenciada no livro de Berthe Fropo, que ela escreveu em 1884, chamado Beaucoup de Lumière, onde ela conta, descreve, né, as ações de Lamarck e defende Amélie com todas as suas forças. Então fica aqui a nossa homenagem à mulher forte do Espiritismo, Amélie Gabrielle Boudet, e eu vou pedir para vocês uma salva de palmas para essa... Muito obrigada. Uma boa noite. Palmas para ela, palmas para ela.